Olá professora, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e eu estou aqui para falar mais uma vez sobre o nosso canal Conversa Gravada para Educar. E a gente está nessa websérie chamada Tecnologias Digitais para Educação. E hoje a ferramenta que a gente vai falar é sobre o Mentimeter. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre ficar por dentro das novidades. É importante porque a gente sempre vai falar muito sobre arte e educação aqui nesse canal. A ferramenta que eu trouxe para a gente conversar hoje, então, é o Mentimeter. Ele é um site, uma ferramenta online gratuita, tem a versão paga, mas aqui a gente vai mostrar a versão gratuita, para trabalhar com interação em tempo real com os nossos alunos. E aí a gente pode pensar em várias outras possibilidades que não só com os nossos alunos. Com os outros professores, reunião de pais, reunião da equipe pedagógica. Vamos pensar nas possibilidades? Então vamos conhecer a ferramenta? Bom, então agora a gente vai conhecer como entrar nessa ferramenta, como conhecer um pouquinho mais do Mentimeter. Para eu entrar nessa ferramenta, eu vou colocar aqui no Google mesmo, Mentimeter. Olha, já aparece ali para mim, tá aqui. Vou entrar no Mentimeter. E como todas as ferramentas que a gente tem usado aqui, eu tenho duas opções. Ou eu posso logar com o meu login do Google mesmo, do Gmail, ou eu posso me logar pelo Facebook, ou eu posso me cadastrar, caso eu não tenha nenhuma dessas duas opções. Então aqui no canto superior direito, a gente tem login e cadastrar. Então vamos lá para o login, como eu já tenho, eu poderia entrar com o Facebook pelo Google, como eu já estou cadastrado, vou entrar aqui. Mas o primeiro acesso também é bem parecido com isso, é bem tranquilo, é só colocar os seus dados ali. Quando você entra, como a maioria das ferramentas da internet, ela está toda em inglês, né? O Mentimeter é uma ferramenta estrangeira. E aí você pode ou usar ele em inglês, vai requerer de você um pouquinho de atenção e um pouquinho de leitura, um pouco de sabedoria do idioma inglês, mas você também pode traduzir para o português. Como que você faz isso? Como eu já ensinei das outras vezes, clica com o botão direito na tela, em qualquer lugar, e coloca aqui, ó, traduzir para o português. Quando você traduz, ele vai traduzir, só que a tradução nem sempre é boa, porque né, ele faz uma tradução literal, é o próprio Google que faz essa tradução, então às vezes a tradução sai um pouco estranha, um pouco esquisita do que deveria ser. Essa primeira tela aqui, essa primeira janela, então, é a página inicial do seu usuário, né? A sua página inicial do Mentimeter. E é através dela que você vai ter acesso a todas as suas apresentações que você criou. A gente está vendo aqui que o meu está vazio, porque eu acabei de entrar, acabei de me cadastrar. Então eu tenho nova apresentação, essa nova apresentação que eu vou começar a fazer, e a partir dela que vão ficar todas as apresentações que eu criar. Aqui do lado então eu tenho inspiração, marca e cores. Tanto inspiração quanto marca e cores, na verdade são ferramentas para que você tire ideias, use ferramentas que já existem, né? Templates que já existem. Eu acho sempre legal, mais legal criar e tentar fazer do zero, porque quando você produz do zero, o teu trabalho vai ficar mais com a sua cara, né? Aqui em cima nós temos então a melhoria, que como as outras ferramentas também que eu tenho mostrado, ela tem uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita, ela limita alguns itens, algumas ferramentas, mas eu posso dizer que de todas as ferramentas que eu uso de tecnologia digital, o Mentimeter é a que mais libera ferramentas e opções não sendo pagas, né? As ferramentas gratuitas, de uso gratuito. Mas se você quiser assinar, tiver interesse, achar que vale a pena, é aqui em melhoria. Mas eu já garanto que com aquilo que é gratuito a gente já consegue fazer bastante coisa. E aqui nós temos o usuário, né? Então para entrar e sair da conta, para modificar foto, nome, essas coisas todas, aqui nas configurações, na letra que vai estar do alfabeto que vai simbolizar o seu nome. Então vamos começar a conhecer um pouquinho a ferramenta na prática. Quando eu clico em nova apresentação, ele vai me transferir para essa outra página aqui, ó. Nessa página, eu vou ter o template que eu vou trabalhar. Então aqui é a minha área de trabalho. Se vocês prestarem atenção, ele é bem parecido com o PowerPoint. Em que sentido? Aqui do lado ele vai colocar todos os slides que eu tenho. Ele até chama de slide, então vão ficar todos os slides que eu estou produzindo. Aqui no meio eu tenho a área de trabalho. E aqui no canto direito eu tenho as opções e as ferramentas que eu posso usar com esse Mentimeter, que eu posso criar dentro do Mentimeter. Veja que lá na frente a gente traduziu para o português. E quando eu abri essa nova aba aqui, essa nova página, ele voltou a ficar tudo em inglês. O que significa isso? Que toda vez que a gente usar uma ferramenta nova, ele vai voltar para a língua inglesa. Então vai dar muito trabalho ficar traduzindo. Por isso que eu falo que é importante você se acostumar a usar ele em inglês mesmo.
Caso você não tenha, não queira usar, não está acostumado, ou está com dúvida, ou para começar quer fazer, clica com o botão direito, traduz para o português, não tem problema. Mas o ideal é que a gente se esforce para usar em inglês mesmo, porque senão vai ficar dando muito trabalho ficar toda hora traduzindo. Então quando a gente coloca aqui o slide, essa ferramenta é bastante intuitiva, então ela já pergunta aqui, ó, escolha que tipo de slide você quer fazer. Para a gente pensar quais são as possibilidades dentro do Mentimeter. Aqui do lado eu tenho várias ferramentas que eu posso usar para interação em tempo real. A primeira é a múltipla escolha. Como que ela funciona? Eu vou dar opções para os meus espectadores e eles vão votar em alguma dessas opções. Na segunda nós temos a nuvem de palavras. Então eu vou fazer uma pergunta, as pessoas vão responder uma palavra e a palavra vai sendo colocada ali na tela como está o exemplo no centro. Para que serve e como funciona a nuvem de palavras? Quando você faz uma pergunta e as pessoas vão responder essa pergunta, pode ser que mais de uma pessoa responda a mesma palavra. E conforme as pessoas vão respondendo essa sua pergunta, quanto mais vezes a mesma palavra aparecer, maior ela vai ficando. Então se eu pergunto, qual é o sentimento mais gostoso de ter? Quanto mais pessoas responderem amor, por exemplo, que é uma palavra que vai surgir mais de uma vez, a palavra amor vai ficar maior no centro da tela. E aí vamos pensar que a gente pode usar isso em sala de aula. Então, por exemplo, qual é o maior problema que você acha dentro de sala de aula, dentro da escola ou na educação? Perguntar isso para os seus alunos. Provavelmente a palavra bullying apareça mais vezes, então ela vai ficar num tamanho maior. E aí o professor ou o palestrante, quem estiver usando o Mentimeter, pode fazer essa mediação, então, a partir do tamanho das palavras que estão aparecendo na tela. O final em aberto, que na verdade essa tradução, como eu falei, ela fica bem radical, é uma pergunta que dá a possibilidade das pessoas escreverem uma frase como resposta. Então eu vou perguntar, o que você mais está gostando nos vídeos de tecnologia digital? E as pessoas podem escrever, eu gosto de tal coisa, mas queria tal vídeo. Então o final em aberto aqui, que é uma caixa em aberto, um canal aberto, é para que as pessoas possam escrever um comentário. A balança, o ranking são ferramentas de quantidade, de fazer uma enquete, uma pesquisa. Então você vai colocar as opções e as pessoas vão votar. Aqui nós temos o Q&A, uma pergunta para fazer perguntas. Então vou fazer uma palestra, eu vou dar uma aula e vou deixar um espaço no final para que as pessoas me mandem as suas perguntas. É através dessa ferramenta. As ferramentas de quiz, então, que são as ferramentas de selecione a resposta. Então vou dar várias possibilidades. As pessoas têm que escolher a resposta certa. O digite a resposta, que quando as pessoas vão escrever a resposta para aquela pergunta que eu fiz. E aqui nós temos alguns slides para que você possa criar um slide mais ou menos como na apresentação lá do PowerPoint. Então dá para colocar vídeo, dá para colocar título, dá para colocar imagem, dá para colocar tópico, fazer citações e tudo isso vem previamente pronto, né? A gente tem bastante novidade, o Mentimeter está mudando bastante nos últimos meses. Principalmente depois da pandemia, e eles viram que o programa foi bastante usado, eles mudaram bastante coisa. E aqui no final eu tenho algumas outras coisas, entre elas eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que chama-se Formulário Rápido. Como eu já falei em outras ferramentas para vocês, ela tem uma estrelinha aqui no canto. O que significa isso? Que tudo que tiver estrelinha ou tiver uma marca d'água significa que a gente não consegue utilizar sem ser o programa pago. Então eu não consigo usar o formulário rápido porque ele é condicionado ao pagamento. Então eu não vou usar essa ferramenta. Assim como aqui no importar, algumas ferramentas, algumas formas você não consegue importar as respostas, os resultados. Por isso é muito importante prestar atenção nas dicas que eu vou dando aqui, inclusive sobre como salvar os resultados das perguntas, porque algumas formas de fazer essas perguntas, se você não salvar, você acaba perdendo as respostas. Então, se a gente for pensar numa atividade avaliativa, se eu não presto atenção na hora de salvar a resposta, pode ser que eu perca a resposta dos meus alunos. Mas vamos para a prática para entender um pouquinho mais. Já vimos o visual, já entendemos como ele funciona. Agora eu vou explicar para vocês como criar uma primeira apresentação, como criar uma primeira possibilidade aqui dentro. E eu vou começar justamente na ordem aqui, então eu vou colocar a múltipla escolha. Primeiro de tudo, quando eu clico aqui na minha área de trabalho, quando eu entro nessa área de trabalho, eu preciso clicar em qual dessas opções eu quero. Então eu vou escolher a múltipla escolha. Quando eu coloco aqui em múltipla escolha, ele já vai gerar automático. Então ele vai pedir qual é a pergunta que eu quero fazer e quais são as opções que eu vou dar. E aqui embaixo ele vai perguntar como que eu quero ver o resultado dessa pergunta. Então eu vou perguntar aqui, ó. Qual a cor mais bonita? Vamos fazer uma enquete para sondar o meu público, para ver que tipo de cor meu público prefere. Estou perguntando lá para os pequenos, para os menores.
qual é a cor mais bonita? Só que eu vou perguntar isso dentro de possibilidades. Eu não vou deixar aberta, sabe? Vou dar as opções. Então a primeira opção é azul. A segunda opção é amarelo. E a terceira opção é vermelho. Vamos pensar nas cores mais comuns. Então, entre azul, amarelo e vermelho, qual é a cor mais bonita? Eu coloquei 3 opções, ó, ela já veio aqui para a área de trabalho, aqui para o meio. Se eu quisesse acrescentar mais opções, é só colocar adicionar outro. Eu posso colocar quantas eu quiser. E aqui, ele vai perguntar de que maneira eu quero ver isso, de que maneira eu quero ver essa resposta. Então, eu posso selecionar, por exemplo, vou selecionar aqui a rosquinha. Então, conforme as pessoas vão votando, isso aqui vai aumentando. Ele vai colocando como gráfico e vai dizendo quantas pessoas estão votando naquilo. Muito bem. Coloquei aqui a pergunta, coloquei as opções de resposta, mas tem um elemento ainda que dá para deixar mais interessante, que é o quê? Colocar imagens nas minhas respostas. Para colocar imagem, ele só aparece se estiver na opção de barra. Por exemplo, eu coloquei aqui que eu quero que as pessoas votem na cor azul. Que imagem eu posso pôr? Eu posso colocar aqui, cor azul. Eu posso ir lá no Google e salvar uma imagem azul, por exemplo. Vou salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho. Pronto. E quando eu venho aqui, na minha opção da minha fotinho aqui da janelinha, eu posso procurar no meu computador e colocar uma imagem azul. Ó, salvei, pronto. Então o que acontece? A barra vai ficar da cor que eu determinei aqui. Então vamos supor que eu estou perguntando qual é a obra de arte que o aluno mais gosta, ou o que ele já conhece sobre sustentabilidade. Eu posso colocar aqui dentro, onde eu coloquei a cor azul, uma imagem de reciclagem, eu posso colocar uma garrafa PET, eu posso colocar uma obra de arte. Aqui eu coloco a imagem que eu bem entender. Nesse caso eu deixei o azul, mas eu vou deixar sem nada para que todas fiquem iguais. Pronto. Coloquei ali, vou colocar um modelo de rosquinha. Vejam que daí só a minha opção de colocar as imagens. Tá aqui. Qual é a cor mais bonita? Como que funciona isso para o meu público? Pronto. Essa parte de produção eu já terminei. Então ela está pronta, dá para usar já. Quando eu coloco aqui em presente, ele vai abrir no formato de apresentação. E como que o aluno vai acessar para interagir com o professor? O aluno vai pegar o seu celular, vai colocar menti.com ou menti/join no Google, e aí isso vai ser o suficiente para que o aluno consiga participar. Então eu peguei o meu celular aqui, vou colocar menti. E aí quando eu abro o Mentimeter aqui no celular, ele me pergunta qual é o código, e eu vou colocar esse código aqui, ó. Eu vou colocar 5604235. Quando eu coloco, ele está me perguntando qual é a cor mais bonita. Aí eu vou votar aqui no amarelo para vocês verem o que acontece. Votei no amarelo. Vejam que ele muda aqui e diz que uma pessoa votou no amarelo. Aqui no canto inferior direito também, nós temos a quantidade de pessoas que está participando. Como no caso eu estou fazendo sozinho, aqui eu tenho a quantidade de uma pessoa e aqui eu tenho a votação no amarelo, uma pessoa votou no amarelo. Então se mais pessoas estivessem votando, mais pessoas estivessem participando, ele ia aparecendo as outras cores e quantas pessoas votaram. Para que serve? Como que eu posso usar isso dentro da escola, dentro de sala de aula? Em reuniões com os pais, em reunião com os professores, para fazer votação, para perguntas sobre o ambiente escolar. Com os alunos eu posso usar para fazer uma sondagem, para descobrir o que os alunos já sabem. Eu posso utilizar isso aqui para pensar no sistema avaliativo. Eu posso usar isso como parte do meu sistema avaliativo, para fazer uma sondagem para ver quantos meus alunos já aprenderam sobre o conteúdo que eu estou trabalhando. É interessante que a gente sempre pense que essa ferramenta pode ser usada de maneiras diferentes dentro de sala de aula. O que importa é que o professor prepare essa apresentação antes. Então, a única coisa que a gente precisa quando eu vou utilizar o Mentimeter é ter preparado antes e que as pessoas que vão responder na hora tenham acesso à internet. Vale relembrar que essa ferramenta é uma ferramenta para ser usada em tempo real. Então eu não consigo fazer ela
e deixar aberto para que os alunos votem quando eles quiserem. Não, ela só fica aberta enquanto eu estou produzindo, enquanto eu estou fazendo a dinâmica. Então começou minha aula, eu vou abrir aqui na apresentação, aí quando eu clicar aqui na apresentação, os meus alunos vão poder responder. Então eu não posso deixar isso aberto e o aluno responde quando ele quer, é só no momento que eu determino que ele pode responder. Aí depois que a gente termina a votação, veja que aqui eu tenho uma opção que abre para mim perguntando se eu quero usar essa ferramenta novamente ou não. Quando eu coloco redefinir resultados, ele zera, então eu perco o que eu já tenho. Mas vamos supor que eu quero salvar isso aqui que os alunos votaram. Então um aluno votou no amarelo, eu quero salvar. Eu vou colocar resultados do download e ele vai abrir uma opção de downloads aqui. Ele vai estar pedindo para esperar que está criando, pronto. Quando eu clico aqui nesse exportar PDF, ele vai salvar no meu computador no formato de PDF todas as respostas. Algumas ferramentas aqui desse salvar, eles acabam ficando para o serviço pago. Então eu não consigo exportar em forma de planilha, por exemplo, porque isso é para o serviço pago. Mas eu consigo exportar em PDF, ele vai salvar no meu computador normal e vai dar tudo certo e eu vou ter esse resultado. Mas, vale lembrar outra dica, que essa ferramenta não permite que a gente saiba quem respondeu o quê. Então eu não sei qual foi a resposta do Joãozinho e da Mariazinha, eu sei quantas pessoas votaram naquela opção. Isso é uma coisa legal e uma coisa ruim, porque eu não consigo avaliar individualmente, mas é legal porque eu posso pensar em algumas dinâmicas diferentes, eu vou mostrar outras possibilidades. E lembrando que quando você entra em alguma das coisas aqui, para você voltar, ou você vai em minhas apresentações ou no Mentimeter. Vou aqui nas minhas apresentações. Esse My First Presentation é aquilo que eu já estava criando com vocês, então vou abrir ele de novo. Abrir, ele demora sempre um pouquinho para carregar, porque é pesado. Então beleza, já fiz a primeira pergunta, já fiz a dinâmica, agora quero tentar outra possibilidade. Eu vou resetar o resultado, porque para mim não vai fazer diferença. E quando eu peço para resetar, ele pergunta, eu quero resetar só esse slide ou todos? Nesse caso eu só tenho um, então eu vou resetar um só. Mas se eu tivesse mais de um e quisesse resetar em um só, é de slide. Quando eu quero resetar todos, que eu acabei a apresentação, não vou usar mais, é só clicar em All Slides. Muito bem. Então aqui nós temos, veja que a resposta sumiu. E agora eu vou poder criar mais uma possibilidade aqui dentro. Mas vamos supor que eu perguntei qual é a cor mais bonita, porque hoje o assunto da aula é azul. Eu vou adicionar um slide, porque primeiro eu fiz a pergunta. Comecei a aula, e aí gente, legal, vamos falar sobre a cor mais bonita, que cor vocês gostam mais? Dei as 3 opções aqui, e aí as crianças responderam. Mas eu vou dar uma aula e quero falar sobre teoria da cor e vou falar sobre o azul hoje. Então eu vou adicionar um slide. Depois que eles fizerem essa pergunta, eu vou adicionar um slide e vou falar um pouquinho mais sobre o azul. Aqui, nos formatos de slide, então eu tenho possibilidades de escrever texto, de escrever parágrafo, de colocar imagem. Então vamos supor que, como eu vou falar do azul, eu vou clicar aqui em imagem, vamos ver como é que fica. Eu vou procurar uma imagem, ele pergunta o título. Vou procurar, vou colocar aquela mesma imagem, já que está aqui, né? Aproveitar. Aqui ele pede o tamanho que eu quero deixar, então eu posso aumentar e diminuir. Coloquei, ele vai salvar aqui no programa imagem. Perfeito. E ele pergunta um título. Ele pergunta também se eu quero deixar a imagem centralizada ou se eu quero colocar ela inteira. Vou deixar inteira e vou colocar aqui, azul. Azul. Pronto, ó, ele fica aqui embaixo. E aí, aqui também eu posso colocar reações para o meu público reagir sobre aquela cor. Então nós temos o coração aqui do like, se eu tenho dúvida, se eu gostei, se eu não gostei. Então eu vou colocar o joinha aqui, do gostei, não gostei, e vou tirar o coração. Pronto. Então tá aqui minha apresentação. No primeiro slide eu vou perguntar para as crianças, qual é a cor mais bonita? Aí vai aparecer a quantidade de crianças que estão entrando e quais cores elas votaram. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre o azul, então vou explicar sobre a teoria do azul, de onde ele vem, posso falar sobre lápis lazuli, vou falar sobre teoria da cor, expliquei. Então essa tela aqui é um slide para conversar sobre o tema, então um slide para a gente falar sobre a cor, então não precisa de interação nesse momento. Mas depois que eu falei sobre o azul, eu vou querer uma outra interação, então vou adicionar um slide, novamente aqui do lado, né, do lado esquerdo a gente tem os slides. Já perguntei qual é a cor que eles mais gostam, já falei sobre a teoria da cor. E agora eu quero pedir para que as crianças digam qual é a sensação que o azul passa. Então vou falar sobre cores quentes, cores frias e vou falar, e aí,
Qual é a sensação, qual é o sentimento que o azul passa? Os meus alunos podem responder qualquer coisa. Então, para esse caso, eu vou usar o quê? A nuvem de palavras. Então, vamos lá. Qual é a sensação que a cor azul te passa? Qual é a sensação que a cor azul te passa, te transmite? Os meus alunos, então, eles vão fazer o login. Depois que eu expliquei, perguntei qual é a cor que eles mais gostam, expliquei um pouquinho sobre azul, eu vou pedir para que eles falem sobre qual é a sensação que o azul passa, de que maneira, com uma nuvem de palavras. Aqui eu fiz a pergunta, também posso colocar uma imagem e posso escolher quantas palavras o aluno vai poder escrever, vai poder sugerir nessa nuvem de palavras. Eu sempre gosto de deixar mais de uma, normalmente 3, porque além de ser o padrão do programa, é algo legal porque os alunos podem colocar mais de uma vez a mesma palavra. Então, ele passa tranquilidade, então escreve 3 vezes tranquilidade, ou escreve tranquilidade, mar e saudade. Sei lá, aleatório, né? Então, quando eu coloco essas opções, é para que o meu aluno possa responder quantas vezes ele quiser. É uma ferramenta bem legal. E aí, coloquei aqui, tá feito. Depois que eu fizer essa pergunta e os alunos fizerem a nuvem de palavras, posso adicionar mais um slide e escolher qual é o tipo de ferramenta que eu vou colocar aqui no slide seguinte. Lembrando que, como eu estou no pacote free, como eu estou no pacote que não é pago, aqui eu já, depois desse slide da nuvem de palavras, eu já fiquei limitado. Ó. Eu consigo fazer quiz e consigo colocar pergunta. Mas a opção de múltipla escolha, nuvem de palavras, aqui o ranking, eles foram sendo fechados. Para eu usar as ferramentas, então, eu preciso criar esse espaço pago, ou aí eu vou dar uma dica para vocês. Faz uma apresentação usando tudo que dá. Acabou o espaço aqui, acabou o limite, então você fecha isso aqui, salva esse, fecha e cria uma nova apresentação. Porque o limite de atividades é por apresentação. Então essa apresentação, o limite dela foi ali 3 interações. Daí no próximo eu faço outra apresentação de 3 interações e eu posso fazer quantas eu quiser. Não tem limite de apresentação. Então perguntei qual que é a sensação e agora eu vou colocar uma citação falando sobre a cor azul. Vamos fingir que eu peguei uma citação de um autor conhecido. O azul é a cor fria mais azul que existe. Vamos pegar aí um apaixonado pelo azul. Quem falou isso foi eu. Aqui de novo eu posso colocar as ferramentas de gostei e não gostei, de coraçãozinho para dar like e pronto. Terminei a apresentação. Vejam que ele formatou tudo sozinho. É bem interessante, bem rápido de fazer isso aqui. Quando eu participo, quando eu peço para os meus alunos participarem, eles vão poder utilizar todas essas interações aqui. Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse template que a gente tem aqui na nossa tela, vou colocar em português novamente, para que a gente possa ver. Aqui em exemplos, eu tenho vários modelos de como fazer a apresentação. Eu posso usar, alguns deles são pagos, mas a maioria é gratuita. Eu tenho temas que vai dar para a gente aqui, ó, possibilidades, eles oferecem para a gente possibilidades de utilizar coisas que existem. Então, se eu clicar aqui, a minha apresentação vai ficar toda com esse modelo. E as configurações normais. Vamos lá agora, eu vou entrar aqui no meu celular de novo, para a gente ver como funcionaria essa apresentação com mais de uma resposta, né? Com mais respostas. Então, eu entrei aqui no Mentimeter Join. Vou colocar a apresentação, porque senão eu não consigo fazer com que os meus alunos participem. Eu preciso liberar. Vou colocar o código 5604235. O código fica válido normalmente por 2 dias, mas às vezes ele dura um pouco mais. Então, é sempre legal pensar quando você for fazer, testar em casa, testar antes de levar para os alunos. Entrei. Então ele já está me perguntando aqui, qual é a cor mais bonita? Azul, amarelo ou vermelho? Vou colocar amarelo de novo, submeter. Tá lá, então está dizendo que tem uma pessoa que sou eu. E ele disse que uma pessoa votou no amarelo. Agora eu vou passar como se fosse um slide. Passei para o ladinho com a seta. Só quando eu passo aqui com a seta para o lado, com a seta do teclado, é que ele me disponibiliza mais uma pergunta. Então vamos ver qual é a pergunta de agora.
Se eu gosto do azul, né? Então tá perguntando aqui se eu gosto do azul, se eu gosto ou não gosto. Vou botar que eu gosto. Já apareceu aqui, ó, um votinho pro sim, pro gostar. E essa parte é onde o professor explicaria, então, o azul vem da onde, qual é o conceito, por que se usa, como que é. Vou passar pro ladinho de volta. Tá escrito aqui qual é a sensação que a cor azul te passa. Então tem aqui de volta, vamos lá. Eu vou passar, o que o azul passa? O azul passa para mim tranquilidade. Vou repetir a palavra tranquilidade para vocês verem como que vai aparecer ali na tela. E a última é felicidade. Felicidade. Pronto. Submeti. Olha o que acontece. Depois que eu volto aqui, ele vai lá para a tela. De novo, por que a palavra tranquilidade está grande e a felicidade está pequena? Porque tranquilidade eu coloquei 2 vezes. Agora pense numa sala de 30, 40 alunos, ou numa palestra, numa apresentação que vai ter muita gente assistindo. Quanto mais gente for colocando a mesma palavra, maior ela vai ficando. E aí ele vai criando uma nuvem, né? As palavras vão ficando deitadas, maiores, menores. Muitas palavras, quando tiver muitas palavras diferentes, a nuvem fica bem cheia. Então depende muito da sua apresentação. Então tá, já fizemos essa votação, agora o meu sistema está esperando aqui, passei para o lado. Então agora tem a citação falando sobre azul é a cor fria, mais azul que existe. Aí eu falo se eu gostei ou não gostei dessa frase, não gostei dessa frase que eu criei. Tá aqui um negativo e tá aqui a minha interação. Para que serve então o Mentimeter? Como ele funciona? Agora que a gente já conheceu um pouco mais dessa ferramenta, eu vou falar quais possibilidades a gente tem de usar ela em sala de aula, usar com os nossos alunos ou em palestras. A ideia dessa ferramenta é utilizar ela para uma interação em tempo real. Então significa que quando eu estiver dando uma aula, uma palestra, pode ser pelo Zoom, pelo Teams, ou eu estou dando uma aula pelo YouTube, com qualquer ferramenta que eu esteja usando para falar com os meus alunos, eu posso utilizar essa ferramenta para que eu tenha um feedback instantâneo. Então, se eu estou perguntando lá se algum aluno tem dúvida, eu posso fazer a caixa de ferramenta, a caixa de dúvidas aqui nesse programa e disponibilizar o link. Então eu estou explicando, sei lá, sobre surrealismo, né? Estou explicando sobre surrealismo e aí os alunos têm dúvida. Eles podem me mandar a dúvida por escrito, eles não precisam falar, né? Ou às vezes é no YouTube, não quer escrever lá no chat, dá para fazer uma ferramenta ficar mais interessante. Na nuvem de palavras, tanto no quiz quanto nas outras ferramentas que nós temos aqui, o que vale é essa interação entre professor e aluno em tempo real. Então eu consigo fazer dinâmicas, eu consigo saber o que os meus alunos estão pensando. E até a gente pode fazer aquela brincadeira do anônimo, né? Então, alguém tem alguma dúvida, mas tem vergonha de perguntar? Pode perguntar por aqui que vai ficar de modo anônimo. Então as crianças não precisam se identificar. É uma ferramenta bem legal. Como que eu utilizo nos cursos que eu ministro? Então eu vou fazer chego lá, vou fazer uma sondagem. O que é arte para cada um de vocês? Eu projeto, então, essa tela aqui, pelo Datashow na parede e pergunto, o que é arte? Em uma palavra, resuma a arte para você. Aí as pessoas entram lá no Menti.com, colocam o código e vão respondendo, arte é vida, arte é isso, arte é aquilo. Através dessas respostas, eu vou fazer essa minha fala, né? Eu vou embasar a minha fala inicial em cima das respostas que vieram. Então, é bem legal, bem interessante de trabalhar. De novo, você está aqui, quer voltar para suas apresentações, é só clicar em casa. Outra questão que eu também acabei não falando, mas que é legal, que vale a pena, é colocar aqui, ó, já na página das suas produções, o nome da sua apresentação. Então aqui está escrito My First Press, vou colocar minha apresentação. Perfeito. Por quê? Porque aí quando eu clicar aqui no Home, ela vai ficar com o nome minha apresentação. Para deletar, muito simples, só selecionar aqui e clicar em Delete. Ou eu posso também criar pastas aqui dentro, quantas pastas eu quiser. Eu sou professor lá do 6º e do 8º, então eu crio uma pasta do 6º, uma pasta do 8º. Quando eu for trabalhar com os alunos do 6º, eu abro ali, já sei que as apresentações estão todas ali, e no 8º a mesma maneira. Então é interessante que a gente consiga se organizar dentro dessa pasta. O Mentimeter é uma ferramenta, então, de novo, gratuita, ela tem algumas coisas pagas, mas muitas das coisas, todas as coisas que eu mostrei aqui são gratuitas, porque eu também não tenho a conta paga, e a ideia é utilizar o Mentimeter como uma ferramenta a mais, né? Uma ferramenta de apoio às suas aulas, ao seu processo de ensino-aprendizagem com seus alunos, certo? Bom, e esse foi o Mentimeter, eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente para você se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades desse canal aqui.
Mas em breve nós teremos o último vídeo da websérie Tecnologias Digitais para a Educação. E depois nós vamos vir com outras ideias e outras possibilidades, sugestões de práticas para a sala de aula. Espero vê-los em breve. Até daqui a pouco. Tchau!